vem alunia, vem. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Prezados ouvintes da nossa Rádio Universidade, saúdo a todos muito cordialmente. É uma alegria mais uma vez estar com vocês, partilhar essas coisas lindas que são a nossa doutrina social cristã, o ensinamento, né, derivado, né, da Bíblia e da experiência cristã, da tradição cristã, e o ensinamento também dos nossos papas sobre o campo da economia, da política e da sociedade. Então hoje nós vamos continuar um tema que já abordamos no programa anterior, que são as orientações que os nossos bispos nos estão dando para as eleições do próximo mês de outubro. Por quê? Por que isso é importante? A gente traz esse tema porque é a aplicação prática das orientações da doutrina social cristã no campo da política. Né? Ela se refere à economia, à doutrina social cristã, ao campo da economia, da sociedade, do bem-estar e da política, porque na política decide o bem-estar de muita gente, né? Uma política bem conduzida. E as eleições são um momento forte de nós expressarmos as nossas convicções nesse campo e de nós elegermos as pessoas que correspondam, pelo menos se aproximem daquele ideal de uma economia justa, fraterna, de uma sociedade reconciliada e de um país que cresça para poder praticar a inclusão social de todos os seus cidadãos, né? Então nós vamos continuando. Nós já vimos vários temas aí, né, de por que é importante a igreja tomar parte, o cristão tomar parte, né? E em relação à situação atual do país, temos que achar uma resposta à corrupção e ao descrédito da política. Temos que insistir nas questões de políticas públicas consistentes e também superar a intolerância, né? Porque isso é importante. Não podemos continuar com essa intolerância e fortalecer a nossa democracia. Bom, e agora então vamos seguir outros temas dentro dessa. Estamos sempre falando a partir da mensagem que a Conferência dos Bispos do Brasil nos proporcionou no dia 17 de abril desse ano, no final da sua Assembleia Geral, reunida em Aparecida. Então, continuando nessa mensagem, então vou pedir a Gabriele, que está hoje também conosco, que ela possa dizer assim, que outras preocupações os bispos revelam nesta sua mensagem. Uma preocupação grande é aquela questão de o que a gente não pode abrir mão nessas eleições de 2018. Ótimo. Olha, acho que é uma pergunta muito importante, uma questão muito importante. O que de modo nenhum podemos deixar de cobrar, né, dos nossos candidatos? Um candidato que está nessa aí, não. Esse eu não vou, esse está fora da minha... Eu não vou votar, não. Então, nas eleições, não se deve abrir mão de princípios éticos e de dispositivos legais, como o valor, a importância do voto. Nós não vamos deixar de votar. Porque se você vota em branco ou nulo, você está favorecendo aquele que recebe mais votos. Exatamente. Que pode ser um cara assim, né, que você não iria de jeito nenhum votar. Então você está indiretamente apoiando esse cara. Sim, exatamente. Né? Então você tem que votar. Então escolher que seja o menos pior, mas escolha alguém que você acha que pelo menos está próximo daquilo que você deseja. E também dos dispositivos legais não podemos abrir mão, né? Como o valor e a importância do voto, embora este não esgote o exercício da cidadania. O voto é um momento importante, mas tem muita coisa antes e depois do voto, né? O compromisso de acompanhar os eleitos e participar efetivamente da construção de um país justo, ético, igualitário, né? A lisura do processo eleitoral, fazendo valer as leis que o regem, particularmente, né? São duas leis, né? A Lei 9.840, do ano de 99, combate à corrupção eleitoral mediante a compra de votos e o uso da máquina administrativa. Então, esta é uma lei, né, de combate à corrupção eleitoral. Já vem do ano de 1999. Mas há uma outra lei mais recente. Gabriela, qual é essa outra lei? É a Lei 135, que é de 2010, não faz muito tempo. Conhecida como a Lei da Ficha Limpa, que torna
inelegível quem tenha sido condenado em decisão proferida por órgão judicial colegiado. Pois é. E essa lei foi uma lei de iniciativa popular. Foi. A CNBB estava junto, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz muito lutou para conseguir aqueles milhões de assinaturas para que essa lei fosse levada ao Congresso e aprovada, né? Então, a lei da ficha limpa. E foi assinada pelo então presidente, né, Lula, e apoiada por ele, né? E eu acho que por isso mesmo, né, incomoda um pouco, né, quando, né, de fato, então não é pelo fato de alguém ter sido presidente que ele não possa ser atingido pela ficha limpa. Outra é a questão se hoje o judiciário está também condenando todos os outros que são ficha suja, né? Esse é outro problema, né? Isso nós temos que aceitar. Mas então, eu acho que a importância dessa lei da ficha limpa, e vamos olhar para os nossos candidatos, esses que nós temos por aí, né? E aí, sobretudo, vale essa primeira, que é da corrupção administrativa, né? Sim. Né? Que é corrupção eleitoral, né? Tem vários aí com processos andando, né? Dizem que são mais de 90 deputados que tem problema, tem algum processo correndo contra ele. E desses, mais da metade está concorrendo à reeleição. Então, como é que é? Como é que vai ser? Vai votar num cara que está aí comprometido, que está sendo processado. Claro que tem casos em que o processo é injusto, né? Mas você tem que estar muito atento, então, ou duplamente atento. Tem. Então, esse é um primeiro ponto, né? Hoje, né? Que nós estamos retomando essa reflexão sobre as eleições propostas pelos nossos bispos. Sim. Mas há uma outra questão ainda. Então, que nos lembra o Papa Francisco. Sim. O que diz o Papa Francisco? O que ele pede? O que o Papa Francisco pede aos dirigentes políticos? É isso. Então nós temos que olhar e escutar um pouco o nosso Papa, que nesse ano nacional do laicato, né, que nós lembramos a responsabilidade do cristão, leigo e leiga, na condução das coisas da sociedade civil, do trabalho, da economia, da política, da cultura. Quais são as responsabilidades deles? Então afirmamos que há necessidade de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos. Olha, um político tem que ser uma pessoa apaixonada pelo bem comum. Ele não pode ser um mero burocrata, que está lá sentado atrás da sua escrivaninha, está lá com os seus assessores parlamentares, um monte de gente aí, trabalhando para quê? Sobretudo para garantir a sua nova eleição. Estão pensando já na seguinte. Sim. E trabalhando mais para si mesmo do que para os outros. Não, esse cara já não merece o nosso voto, né? Tem que ser uma pessoa que realmente esteja preocupada e seja apaixonada pelo serviço ao povo. E olha, temos, graças a Deus, alguns políticos que fazem isso. Eles têm o cheiro do povo, estão lá no meio da gente, das pessoas ou estão lá em Brasília, mas cuidando dessa, né, no interesse do bem comum, né, solidários com os sofrimentos e a esperança do povo, né. Políticos, como diz o Papa, lá numa viagem dele a Bogotá em dezembro do ano passado, o Papa visitou a América Latina e esteve lá na Colômbia, fez um discurso, e aí nós temos um pequeno texto que os bispos citam na sua mensagem. São políticos que sejam solidários com os sofrimentos e a esperança do povo, políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que não se deixem intimidar pelos grandes poderes financeiros e midiáticos, são competentes e pacientes face aos problemas complexos. E diz mais, que eles sejam abertos a ouvir e aprender no diálogo democrático, que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação. Então, acho que aí temos critérios muito bons, muito claros que o Papa indica para o perfil de um político que eu vou querer, né? Pelo menos que ele se aproxime né? Desse perfil, né? Que sejam pessoas abertas a ouvir, a aprender com o diálogo democrático e conciliem a justiça com a misericórdia. Uma coisa é você ser justo, outra coisa é você ter compaixão das pessoas mais frágeis. E está olhando por esse povo aí que está precisando de socorro, né? Bom, depois temos ainda um outro tema importante, que olha esse outro tema que a Bíblia, você pode citar? Por que é importante conhecer e avaliar a proposta da vida dos candidatos? Pois então, aí já vem a coisa, eu acho que é o mais central na hora de escolher. Depois de dizer, bom, esse candidato não tem nada de errado, não é ficha suja e tal, e ele já mostrou, bom, qual é
o que nós temos que observar na vida política deles, né? Então, as duas coisas, olhar essa vida do candidato e as suas propostas, né? Porque se ele realmente já foi engajado, já trabalhou, bom, aí já temos uma chance. E a outra coisa é ver o que ele está propondo nessa circunstância. Sim. Então é fundamental conhecer e avaliar as propostas e a vida dos candidatos, procurando identificar com clareza os interesses subjacentes a cada candidatura. E aí, o que os bispos ainda dizem? Essa campanha eleitoral ela vai se tornar, assim, uma oportunidade para os candidatos revelarem seu pensamento sobre o Brasil que a gente quer construir. Eles não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que rendem a uma economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como a sua meta. Nem os que propõem e defendem reformas que atendam contra a vida dos pobres e a sua dignidade. Outros que são reprováveis são as candidaturas motivadas pela busca do foro privilegiado. Tá. Então aqui nós temos, né, a Gabi leu para nós, alguns critérios até para dizer, bom, esse aqui eu não vou votar, né? Por exemplo, que põe o lucro acima de tudo. E não assume o bem comum como meta. Então, eu vou querer alguém que tenha um interesse pelo bem comum, o bem de todos, e não só de uma cliquezinha ou de... Bom, e segundo, que os que propõem e defendem reformas que atendam contra a vida dos pobres e a sua dignidade. Então, por exemplo, aqui há uma alusão a essa reforma, a reforma previdenciária que está sendo gestada e que tem que ser muito bem calibrada, para não jogar todo o peso sobre o povo mais pobre. Sim. Né? Primeiro fazer com que as grandes empresas que estão atrasadas no seu NPS paguem o que devem. Né? Sim. Então, isso é uma coisa importante. Né? E também reprovar as candidaturas motivadas pela busca de foro privilegiado. Vão me eleger deputado? Porque aí eu fico fora. No Brasil são 23 mil que estão no foro privilegiado. Né? Há países na Europa que eu conheço, que eu já citei aqui, e outros países aqui na América Latina, onde esse número é bem pequenininho. Sim. Né? São 10, 12 pessoas. E na Alemanha é só o presidente da República. Imagine. O resto tudo pode ser processado. Mas no Brasil, 23 mil, É papo muita gente, eu estou livre, posso fazer o que eu quero e não vai acontecer nada comigo. Depois a gente se defende, mas durante o mandato ele procura foro privilegiado. Isso é um absurdo, né? Já existe uma proposta, né, de diminuir esse número no Brasil, ficar só com alguns cargos executivos e juízes do Supremo. E acabou. Os outros, se cometem dentro do cargo alguma coisa grave contra o bem comum e contra a justiça, eles podem ser processados, deviam ser processados, podiam ser processados. Mas isso no Brasil não acontece, porque existe no Brasil aquela tradição que é antiga, né? Que vem aquele do patrimonialismo. Isso é pura verdade. Existem aqueles privilégios das classes ricas e dos donos do poder, né? Do mundo fauro, né? Aquele nosso sociólogo escreveu aquele livro, Os Donos do Poder, né? Então, são aqueles que se consideram desde sempre, né, os que estão acima da lei. Acima da lei. Não pode, né? Isso aí, né? Então, nós precisamos realmente cobrar dos nossos políticos uma conduta ética. O que diz aí esse documento da CNBB, Gabriele? Eles reafirmam que dos agentes políticos em cargos executivos se exige a conduta ética nas ações públicas, nos contratos assinados, nas relações com os demais agentes políticos e com os poderes econômicos também. Então, vejam lá, essa conduta ética, que a forma deles se conduzirem não seja motivada por interesses, né, financeiros, muitas vezes, ou deles, ou do seu partido, ou tal. Mas uma conduta ética, nas ações públicas, né, aquilo que diz respeito ao bem comum. Eu vou fazer contrato, buscar fazer a licitação disso aí, não privilegiando ninguém. Bom, realmente seja a empresa mais responsável. E não aceitar a propina, porque isso que é hoje o grande corrupção é a propina que se passa por fora, né, e tal, para aquela coisa, para escolher aquele fulano de tal, que talvez não é o mais competente, mas que te passou uma propina, né? Então, as relações com os demais agentes políticos, tá? É também uma conduta ética. E
com os poderes econômicos. Aí vem um risco muito grande, né? Os grandes poderes, como os bancos, por exemplo, hoje tem um poder imenso, né? Eles pressionam o governo, né? Para, por exemplo, não baixar os juros, ou baixar menos e tal, todas aquelas mutretas que a gente sabe, né? Que o mundo da finança, né? Pressiona a política, né? Então, as eleições são ocasião, dizem nossos bispos, para que os eleitores avaliem os candidatos, sobretudo os que já exerceram e exercem ainda hoje mandatos, aprovando os que honram o exercício da política e reprovando os que se deixam corromper pelo poder político e econômico. Então, aqui é um critério muito bom, muito claro, para a gente poder escolher o próprio candidato, por exemplo, a governador, a presidente, né, Senado e Câmara Federal. Depois, no Estado, no nosso Estado, né? Temos aí uma penca de candidatos que estão aí também sendo, né, aqui no Rio Grande do Sul, estão se apresentando para serem eleitos. E os deputados estaduais, né? Então, candidatos, sobretudo, que serão mandatos, como é que eles exerceram como é que fizeram esse trabalho? Não é fácil a gente saber disso. Por isso, temos que recorrer a pessoas que são bem informadas, ou então entrar no site desses deputados. Claro, no site eles vão botar as coisas bonitas. E principalmente acompanhar aquele no qual a gente votou. Tem gente que votou, nem sei mais em quem eu votei, né? Esqueceu, né? Então, anote o nome, deixe de acompanhar esse candidato, aprovando os que honraram o exercício da política, fizeram um trabalho bom, e reprovando os que deixaram corromper pelo poder econômico e poder político. E temos ainda um último bloco de exortações que os bispos fazem. Como é que é isso? Quais são essas exortações que os bispos corajosamente fazem à população brasileira? Então, no fim, os bispos fazem um apelo. Eles dizem, olha, chega um momento decisivo agora. Essas eleições, segundo dizem os comentaristas, são uma das eleições mais imprevisíveis e mais enigmáticas dos últimos decênios no Brasil. Talvez desde 89 nunca tivemos uma situação de tanta indefinição e insegurança. Isso se reflete até no mercado financeiro. Né? Então aí errático o negócio, porque ninguém sabe quem vai ser eleito. Vai ser eleito um Bolsonaro, vai ser eleito não sei quem, vai ser eleito o candidato do PT, vai ser o PDT, qual vai ser? Temos 13 candidatos, né? Com chance, 3 ou 4, né? Que são os 5. Né, que estão aí despontando. Os outros ainda vão ter que dizer a que vieram, né? Porque a gente ainda não sabe bem o que eles querem. Então, eu acho que é importante nós examinarmos isso aqui, né? E fazer desse momento uma oportunidade de crescimento, né? O primeiro apelo. Eleições são um tempo de renovação, de colocar nomes novos, porque sempre os mesmos. Então, vamos ver. Aqui na nossa região, na nossa cidade, tem candidatos aparecendo. Vamos nos informar. Né? Aqui na Católica, na Universidade Católica, já passaram 4 candidatos. A governador, a gente escutou, viu o que eles falam, o que eles propõem. Né? E tem mais outros candidatos, né? Que estão se apresentando aí na rádio e na televisão. Então é o momento de a gente escutar e acompanhar e nos informar sobre esses candidatos, né? Então a primeira coisa, né? Por que é uma oportunidade? Em que sentido seria uma oportunidade, Gabriele? É uma oportunidade de crescimento, onde tem que se abandonar os caminhos da intolerância, que a gente já falou aqui, né? Do desânimo e do desencanto. Isso, então essas 3 coisas são importantes. Primeiro, essa intolerância. Temos que superar. Eu agora falando mal, essas fake news, né? Vou falar logo disso aí. E o desânimo. A política não leva a nada, eu vou cair fora disso. Não. Política é importante. Somos animais políticos. E o desencanto. Nunca deu certo, não vai dar certo também agora. Não. É o que mais acontece. Tem que acreditar. E tem uma outra coisa que eles falam, um outro incentivo que dão. Eles incentivam as comunidades eclesiais a assumirem a luz do evangelho, a disseminação política.
Dimensão política da fé. Da fé, isso. A serviço do reino de Deus. Isso, olha, muito bem, Gabriela. A dimensão política significa toda a nossa fé, nosso cristianismo, nossa religião. Não é só a igreja, é rezar, ir lá e participar no meu grupo de Bíblia, ótimo. Mas eu saindo de lá, eu preciso implantar isso no meu contexto, na minha realidade, na minha família, na minha comunidade. E na hora do voto, eu tenho que expressar isso. Então, a dimensão política da fé é que a fé não pode ficar enclausurada lá no meu íntimo, no coração. Eu devo ter um coração quente e amoroso para com Deus, para com o próximo. Isso tem que se traduzir em boas obras para os demais, né? Sim. Então, sem tirar o pé do duro chão da realidade. Aí estamos nessa dureza. Somos movidos pela esperança que nos compromete para a superação de tudo o que aflige o povo, né? Então, somos movidos pela esperança. A esperança não é simplesmente uma expectativa. Esperança a gente constrói por atos concretos, pela solidariedade, por escolha de nomes bons. Sim. Isso me permite ter esperança. Eu vou escolher um candidato que possa realmente atender a essas demandas do povo brasileiro. Né? Vou tentar escolher o melhor dos que estão aí aparecendo. Pode ser. E por isso tem que estar muito atento. Temos que acompanhar os programas políticos. Tem que ouvir. Não gosto. Mas escuta. Mas é importante. E sobretudo os debates. Os debates são mais neutros, porque o cara vai fazer propaganda lá, ele vai falar só das coisas boas. Pode servir para conhecer as propostas. Aí eu as propostas, sim. O que ele tem. Agora, para as outras opiniões, né, e outros, alguns deles estão escondendo as fragilidades. Né? Eles escondem as fragilidades. Então, tu tem que ir atrás, saber o que esse cara pensa sobre isso aí, sobre aquilo lá, né? Então, isso é outra coisa. E temos uma outra advertência lá. Um alerta, um alerta para o cuidado com as fake news, que já estão presentes nesse período pré-eleitoral, com tendência a se proliferar, aumentarem mais ainda, em ocasiões das eleições, causando prejuízo à democracia. Ótimo. Olha, Gabriele, essa advertência vem muito, muito a propósito, porque nós sabemos as fake news que são notícias falsas, que são plantadas aí, né? E difundidas por aí de maneira irresponsável ou até criminosa, né? E que visam desacreditar o adversário sem fundamento. Isso aconteceu em eleições lá no exterior e está acontecendo já nessas. Então, você não deve acreditar em qualquer notícia que você lê, em qualquer vídeo que te mandam no teu celular. Não. Vamos primeiro olhar se isso é verdade. Sim. Porque seja para um lado, seja para o outro, vão aparecer essas fake news. Fake news são notícias falsas, notícias inventadas. Ou então, como disse um técnico aí, eu até fiz um programa aqui na rádio sobre isso também já, em que se há uma base de fatos, mas a interpretação é falsa. Dão uma interpretação errada, parcial. Então, ou mudam alguma coisinha. Aconteceu um fato aí, mas interpretam de forma errada e tendenciosa, né? Então, muito cuidado com essas interpretações, né? Que já estão no período pré-eleitoral, já estavam e muito mais vão estar agora proliferando. Porque nas redes sociais nós vamos ter muitas coisas circulando. Sim. Tem um candidato que tem 9 milhões de ouvintes, de gente que está acessando. Um dos candidatos. Sim. O outro tem 4 milhões, segundo notícias aí. Então, precisa muito atento, porque eles vão usar esses vídeos. Hoje é um dos meios importantes de propaganda política, né? E nesse meio eletrônico, assim, de Facebook, redes sociais, essas coisas, é muito fácil uma informação se disseminar. E mais fácil ainda se disseminar de forma errada, né? E nós vamos chegando ao final e vamos para isso então ler ainda a última mensagem que está nesse texto dos bispos para as eleições, que é do Papa Francisco, do Evangelho Gaudium. Ele tem uma frase muito bonita, a Gabriela vai ler para nós essa frase. O Senhor nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente o peito à sociedade, o povo, a vida dos pobres. Então, esses políticos que tenham a peito essa realidade, esse povo, a sociedade e a vida dos pobres. Isso aí é um desejo muito forte do Papa Francisco, é nosso também e assumido pelos bispos, né? E no fim, o documento termina essa mensagem invocando a proteção de Nossa Aparecida Padroeira do Brasil, que seja ela nossa fiel intercessora, ela que olhou para aquele povo humilde lá
e de tantos lugares do Brasil que vão também lá em Aparecida rezar, que ela possa continuar olhando para o povo brasileiro, intercedendo por todos nós, para que as eleições possam resultar realmente num momento novo e esperançador para o povo brasileiro. Então agradecemos mais uma vez aos ouvintes pela sua atenção, partilha, participação. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar aqui para a Rádio RU, né, que a gente terá o prazer também de responder. E agradeço também a Gabriela pela sua participação. E talvez a Gabriela queira dizer uma palavra também no final desse programa. Eu que agradeço, foi muito bom. E um aprendizado até para nós agora, avaliarmos esse período de eleições e decidirmos com clareza quem vai ser nosso candidato. Perfeito, muito bom. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.